Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Christopher e estou gravando este vídeo tutorial como um material de apoio aos meus alunos de tipografia da UTF-PR. Neste vídeo falaremos brevemente sobre algumas questões relacionadas à vetorização de caracteres tipográficos. Se você tem alguma dúvida sobre vetorização em geral, sobre como funcionam as curvas de Bézier e como trabalhar com elas usando a Pentool no Illustrator, sugiro que você verifique o vídeo tutorial do exercício 5 de tratamento de imagem, onde eu abordo todas essas questões e mostro na prática como trabalhar com a Pentool no Illustrator. Aqui nós vamos direto abordar questões relacionadas à vetorização de caracteres tipográficos, apenas alguns detalhes bem essenciais. Tudo bem? Então vamos lá para o Illustrator. Temos aqui já um arquivo novo que eu criei. E a primeira coisa que eu vou fazer é inserir a imagem de base que eu já desenhei com a pena para fazer a vetorização. Então, para isso, eu venho em Arquivo ou File e Inserir ou Place, função que eu também acesso pelo atalho Shift Ctrl e P. Seleciono o arquivo lá na pasta onde eu o salvei, então a letra já escaneada aqui, e insiro no meu arquivo. Nesse caso, só vou centralizar na página para ficar mais organizado, certo? Próximo passo, eu vou converter então essa forma aqui, né, essa camada inteira, num template, ou seja, num modelo sobre o qual eu vou fazer a minha vetorização. Então eu venho aqui, dou um duplo clique na camada, altero o nome, vou colocar como letra K modelo, e vou ativar a opção Template aqui e diminuir as imagens para 25% de transparência. Porque agora eu tenho esse efeito, então eu acho mais fácil de vetorizar dessa maneira. Agora eu vou criar outras duas camadas no meu arquivo, uma para a letra K vetorizada, então vem aqui, letra K vetor, só vou colocar uma outra cor porque eu acho que aquele verde é meio ruim de visualizar na tela, e aqui eu vou colocar então os pontos. Então a primeira pergunta que eu posso me fazer é: onde eu vou inserir os pontos para criar esse vetor? Para caracteres tipográficos, assim como para qualquer vetorização que vocês vão fazer, eu sugiro fortemente que vocês utilizem sempre pontos nos extremos verticais e horizontais das curvas. Por quê? Porque assim fica mais fácil vetorizar, fica mais fácil saber onde colocar os pontos e, principalmente, mais fácil controlar esses pontos também. Mas como assim pontos nos extremos verticais e horizontais? Vamos puxar uma guia aqui, primeiro na horizontal e depois na vertical, para a gente entender essa questão. Sempre que essa minha guia for tangente a uma curva, eu vou colocar um ponto naquela região, ok? Então vou puxar aqui para baixo. Eu só preciso vir aqui em Guides e Unlock Guides, porque as minhas guias estavam travadas, então só destravá-las, puxar para baixo. E aqui, ó, encontrou a tangência de uma curva. Dessa maneira, eu vou inserir uma marcação para que depois eu saiba que eu tenho que botar um ponto aqui. Então eu vou fazer um círculo pequeno aqui e colocar numa cor que seja fácil de reconhecer. Vou colocar esse magenta, por exemplo. Vou descendo a minha guia e acho aqui outra tangência com uma curva. Então, coloco um ponto aqui também. Diminui um pouco o zoom para conseguir enxergar melhor. Venho descendo. A próxima região onde eu vou encontrar uma tangência vai ser aqui. Então eu pego esse marcador de ponto, trago para cá. Próxima região de tangência vai ser aqui assim mais ou menos. Então pego meu marcador e trago só para indicar para mim que eu tenho que ter um ponto nessa região.
Agora, a próxima região onde eu vou ter uma tangência vai ser só aqui embaixo, só aqui na perna. Então, eu vou inserir um marcador de ponto aqui e aqui embaixo também. Vou colocar uma marcação nesta região. Certo? Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento, repetir essa lógica, só que com as guias verticais. Então, venho com uma linha guia e trago até encontrar uma tangência. Então, encontro uma tangência aqui onde a curva começa a fazer o desenho da haste que é reta. Então, trago aqui nessa região. Próximo ponto onde eu vou encontrar uma tangência vai ser aqui, nessa região onde a curva também se transforma numa reta. Então aqui eu vou inserir outro marcador de ponto. Tranquilo? Vamos seguindo essa lógica. A próxima região onde eu vou encontrar uma tangência é aqui, certo? Então eu vou colocar um marcador ali também. Próxima região e último onde eu vou encontrar esse tipo de situação é aqui. Então vou colocar aqui um marcador de ponto, certo? Dá um zoom geral, ó, não tenho mais nenhuma tangência com essa linha vertical. E agora, onde mais eu preciso colocar pontos? Aqui, em todas as regiões onde eu tiver vértice ou mudança de direção da curva. Então, primeiro, vou deixar essa guia de lado, não vou apagá-la ainda. Vamos ver aqui. Nessa região aqui eu vou ter um vértice, então eu tenho que colocar um ponto aqui. Além disso, eu sugiro que vocês não façam uma ponta dura aqui, muito afiada. Por quê? Porque isso pode dar problema em visualização em tela, pode dar problema na hora de imprimir o caractere tipográfico. Então o mais comum é que você tenha regiões como essas com um traço bem fino, mas que não seja uma ponta afiada. Ou seja, colocar então um outro ponto aqui, certo? Além disso, onde mais vamos ter vértices? Vai ser nessa região aqui embaixo. Para eu ter certeza que aqui a linha vai ficar exatamente alinhada na vertical, eu vou então trazer essa minha guia, colocar no centro do meu marcador do ponto, e aqui venho então para a parte de baixo e coloco esse marcador de ponto aqui. Tranquilo? A mesma coisa para o ponto que vai ali à direita da haste. Então eu vou pegar, posicionar a minha guia aqui e colocar um outro marcador de ponto sobre a linha guia. Ah, professor, mas está meio longe do teu desenho original. Não tem problema que não fique exatamente igual ao desenho original. Isso daqui é uma adaptação para o meio digital e não uma cópia fiel. Tudo bem? Agora tem um detalhe importante. Eu não vou construir esse carro como uma forma única. Eu vou construir por partes. Essas partes, então, vão ser uma parte para a haste, uma parte para o braço e outra parte para a perna. Então, para construir essa região aqui de junções de traços, eu vou estender um pouco esses pontos. Então, se eu tinha que ter um ponto aqui, eu vou trazê-lo mais para dentro da haste, e a mesma coisa para o ponto que eu deveria ter aqui. Vou trazê-lo mais para dentro também, dessa maneira. Assim como os pontos que iniciam a perna. Então, se a princípio eu deveria ter um ponto aqui, eu vou trazê-lo mais para cá. E se eu deveria ter um ponto aqui, eu vou trazê-lo também mais para cá. Tudo bem? Também falei que nós temos que ter pontos nas regiões onde as curvas mudam de direção. Então veja que aqui a curva está nessa direção aqui, e em um ponto no meio da perna, ela vira para o outro lado.
Nesse ponto onde a curva muda de direção, que na matemática chama-se ponto de inflexão, nós vamos colocar também um ponto, um marcador de ponto aqui. Certo? Então, mais ou menos nessa região. Do outro lado também. Então, vamos inserir um marcador nessa região. E por fim, eu vou colocar dois marcadores aqui para fazer essa finalização do traço, mais ou menos como eu fiz lá na parte superior. Então, um marcador de ponto nesta região e outro marcador um pouco mais para baixo. Assim. Vamos ver. Só um detalhe, eu preciso colocar mais alguns marcadores nessa região aqui. Então vou dar um zoom lá, trazer um marcador para cá mais ou menos, e outro marcador para cá. Certo? Então aqui já tem indicação de todos os pontos que devem compor o meu vetor. Vou apagar então finalmente essa linha guia, e agora vou começar a construir esse vetor conforme as técnicas que nós aprendemos no tutorial de vetorização lá de tratamento de imagem. Então vou dar um zoom para ficar mais fácil de eu mexer no arquivo. No caso, eu vou colocar aqui uma cor para o contorno, para eu conseguir enxergar essa curva que eu estou desenhando. E vou colocar uma espessura bem fina, no meu caso 0,25 por ponto, porque eu acho que eu consigo trabalhar bem com esse tipo de visualização, uma preferência pessoal minha. E vou começar, então, a fazer o trabalho de vetorização desse vetor, ou melhor, dessa forma tipográfica. Então, lembrando que eu sempre venho clicando e arrastando para gerar essas alças nas minhas curvas, certo? Então, próximo ponto lá embaixo. Então, sempre clico e arrasto, certo? Nas regiões onde eu tiver retas, eu não vou me preocupar muito com o posicionamento das alças, mas nas regiões onde eu tiver linhas curvas, eu vou me preocupar bastante com isso. Sempre o posicionamento mais preciso possível dessas alças para definir as minhas curvas. E aqui eu fecho então essa primeira forma. Próximo passo agora é então arrumar essas curvas ou essas regiões retas que não ficaram bem ajustadas. Para isso eu vou usar essa ferramenta aqui, a seta branca, e também esta outra ferramenta aqui, a Anchor Point Tool, certo? Então com elas eu vou ajustando o meu vetor agora. Com a seta branca eu vou arrumando então posições de alças, e com a Anchor Point Tool eu vou excluir alças onde eu tiver linhas retas. Então, por exemplo, aqui uma reta ela não precisa de alças. Então eu só excluí a que tinha desse lado aqui para ela ficar uma linha reta. Volto lá para baixo e vou excluir as alças que eu tenho aqui. Aqui, aqui, também aqui e aqui. Lá em cima eu vou excluir mais duas alças, que são esta aqui e a do outro lado lá. Pronto, agora eu tenho a construção adequada desse vetor. Tranquilo? Então essa primeira forma já foi. Vou fazer a segunda, que vai ser o braço do K, seguindo o mesmo procedimento. Então vou começar por aqui. Professor, eu me sinto melhor trabalhando de baixo para cima em vez de ir de cima para baixo. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Então aqui, ó, seguindo o mesmo procedimento, eu construo o desenho da letra. Então, lembrando,
que para corrigir aqui eu aperto o Ctrl e clico nos pontos para ir ajustando. Ou então, se eu quiser criar pontos que sejam independentes ali, né, deixar as alças independentes das seguintes, eu aperto o Alt e mudo aqui, certo? Então, vou continuar o trabalho de vetorização. Aqui eu não vou conectar com esse ponto, eu vou conectar com o próximo lá em cima. Então, este ponto aqui, certo? Tento ir ajustando. Aqui eu preciso deixar esse ponto um pouco maior. Lembrem-se daquela questão dos terços, então eu sempre vou tentar deixar as minhas curvas o mais próximo daquela regra dos terços, então trabalhar um terço aqui, um terço aqui, um terço aqui. Essa é uma curva em que eu não vou poder aplicar esse princípio, então algumas curvas não vão se mostrar adequadas para isso, mas em geral a construção dos terços vai me dar um bom parâmetro de por onde começar. E daí disso eu vou ajustando conforme as características do meu desenho. Coloco aqui e só fecho a forma. Agora venho arrumando o meu vetor. Então vou excluir essas alças onde eu tenho linhas retas. E arrumar agora o posicionamento das alças nas curvas. Então com a seta branca lá. Certo? Aqui a curva parece mais ou menos adequada. Aqui precisa aumentar um pouquinho. Ok. Então parece que a construção do braço do K já está boa. Próximo passo, aplicar todos esses mesmos parâmetros para fazer a perna. Então, sem muito segredo, vamos lá para a última etapa. Começo por aqui e venho trabalhando com a tensão da curva. Caso eu precise fazer ajustes, então com o Ctrl e o Alt, clicando aqui, eu consigo fazer essas correções. Aqui fecha a forma. O último passo, só ir corrigindo então os desenhos de forma que o meu vetor fique adequadamente formado. Ok? Parece bom o resultado. Vamos verificar agora. Tirar o background aqui. Tenho pontos em todas as regiões que foram marcadas. Vou tirar a visualização aqui do layer dos pontos. E vou passar então esse contorno agora, que estava ali no mesmo layer dos pontos, para o letra K vetor, de modo que eu possa ver apenas esse contorno. E aqui nós temos um detalhe. Eu construí esse caractere por partes, e eu preciso agora mesclá-las todas num único objeto. Eu vou fazer isso duplicando a camada, para não perder essa construção que eu fiz por partes. E agora,
Vou dar um nome aqui, letra K, mescla, por exemplo. Selecionar esses objetos e usar o Pathfinder para mesclá-los numa coisa só. Pathfinder vocês encontram aqui em Window e Pathfinder. O nome em português é Pathfinder também, não tem tradução. O meu Pathfinder já está aqui, então eu só vou pegar essa primeira opção, que é para unir todas as formas numa coisa só. Então esse é o resultado que eu tenho. Posso colocar um preenchimento, por exemplo. Vou mudar aqui a cor de preenchimento com a cor do contorno, para deixar em preto sem contorno. Um zoom geral. Esse é o resultado que nós temos. Tranquilo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo. Então vocês têm o meu e-mail, os meus horários de permanência. Sigo à disposição de vocês e até mais!